Boa tarde, meu nome é Nelson. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados disponíveis pelo IBGE, como a Base Cartográfica Contínua do Brasil, as faces de logradouros, falar um pouco sobre os mapas do Censo Agropecuário e Contagem de População, e sobre umas folhas topográficas que ele disponibiliza também. Minha formação é em computação, não tenho formação nenhuma na parte de cartografia, de geoprocessamento, nem nada. Trabalho em uma universidade como administrador de sistema, mexo com rede de computadores. Já tem um tempo que eu mexo com software livre e faz 5 anos que eu estou brincando com o OpenStreetMap. Se alguém me conhece, igual o Geraldo falou, eu sou o Pato Donald bravo no OpenStreetMap. Se alguém quiser dar uma olhada depois onde contribuo, como contribuo, tem os links aqui, depois eu disponibilizo. Meu irmão também falou que reclamão encaixa com quem que eu sou. E eu faço um bico de Homer também de vez em quando. A Base Cartográfica Contínua do Brasil. Ela está acessível no FTP do IBGE, através desse endereço grande. No caso, eu utilizei a base cartográfica em escala de 1 para 250 mil, que é a BC 250. Ela abrange todo o Brasil e está disponível em shapefiles, agrupados em vários tópicos e temas, ou também como um dump de banco PostGIS. No caso, essa base disponibilizada pelo IBGE, ela possui, entre vários outros objetos, unidades de proteção, unidades de conservação, terras indígenas, trechos rodoviários, pistas de pouso, massas d'água, ilhas, barragens, usinas de energia, localidades, etc. Dentro desse monte de informação, eu peguei apenas um, que são as localidades, que também se subdividem em capitais do Brasil, capitais estaduais e capital federal, cidades, vilas, aglomerados rurais isolados, habitações indígenas, e o IBGE também disponibiliza umas áreas edificadas, que seriam as manchas urbanas. Desculpa que não vai dar para ler, mas as figuras. Os locais foram agrupados, classificados, inseridos em um banco de dados, e foi feita uma prototipagem para disponibilizados em um arquivo, em um servidor TMS, que fornece uma imagem, fornece tiles para a gente utilizar tanto em editores do OpenStreetMap. Então, no caso aqui é o Brasil, com as suas manchas urbanas e as capitais representadas. Em níveis de zooms menores, quando a gente consegue visualizar mais área, apenas as capitais são rotuladas. As manchas urbanas elas estão presentes em todos os níveis de zoom, no caso desse serviço que eu coloquei. As cidades começam a ser rotuladas no nível de zoom 8. Não vai dar para ver na projeção. Vilas, povoados, áreas rurais, habitações indígenas começam a aparecer em zooms maiores, proporcionalmente ao tamanho da sua representatividade. E, chegando num nível de zoom maior, também é exibido o tipo daquele aglomerado. Então, por exemplo, aqui, Várzea Paulista, que vocês não conseguem ver, nem eu aqui, é uma cidade. Botujuru é uma vila. Tem os labels que permitem para a gente trabalhar em cima disso daí no OpenStreetMap e já dá uma ideia muito útil do que seria aquele tipo de aglomerado populacional. Fica razoavelmente bom com outros fundos de imagem, no caso aqui com o Bing. E a camada também possui uma certa transparência que permite visualizar a mancha e a camada inferior que a gente estiver utilizando. Então, para que serviria essa camada? O que a gente poderia utilizar um uso para essa camada de localidades do IBGE? Apesar da escala ser de 1 para 250 mil, os pontos e as manchas urbanas elas estão bem representadas. Dá para a gente habilitar essa camada junto com uma outra que representa os dados do OpenStreetMap e sair passeando no mapa, rolando o mapa e visualizando.
Essas partes visuais são muito boas, que não requerem nenhum tipo de conhecimento técnico, e praticamente qualquer tipo de usuário do OpenStreetMap consegue utilizar. Então, por exemplo, eu comecei a dar uma passeada no mapa de forma aleatória. A gente vê que, nesse caso aqui de Itatinga, tanto o ponto do IBGE quanto o ponto já existente no OpenStreetMap coincidem, e a mancha urbana presente no IBGE também está aparentemente mapeada. Então, a gente pode supor que, nesse caso, não tem o que a gente fazer, não precisa fazer nada. Mesma coisa aqui, tem um deslocamento leve do ponto do IBGE em relação ao OpenStreetMap, mas, comparando visualmente, a gente percebe que essa cidade de Areiópolis também está bem representada no OpenStreetMap. Para vilinhas, para povoado, mesma coisa. Só que, passeando no mapa, você começa a ver algumas coisas. Por exemplo, nesse caso, tem divergência do nome do ponto do IBGE e do nome do ponto presente no OpenStreetMap. Já é uma coisa que a gente precisa verificar e corrigir. Ou, por exemplo, a gente vê que o nó do IBGE está no local correto, enquanto que o nó que representa o povoado no OpenStreetMap está num local deslocado. No caso, precisa corrigir também esse deslocamento. Precisa tomar muito cuidado no caso de corrigir deslocamento, que, nesse caso aqui, por exemplo, o nó no OpenStreetMap está quase 2 km de distância da onde deveria estar. Muita gente, nesse caso, acabaria corrigindo, criando um novo nó no OpenStreetMap, duplicando o que já existe no local incorreto. Em outros casos, dá para a gente ver uma área urbana demarcada pelo IBGE, só que sem nenhum tipo de construção ou objeto no OpenStreetMap. Esses casos, a gente pode baixar os dados do OpenStreetMap e verificar que, de fato, nesse local, tem todo um povoado que não está representado no mapa. Não tem ruas, não tem nada. Nesse caso, é bem fácil corrigir mapeando. Mesmo caso aqui, a gente vê que tem um ponto do IBGE que não tem nada no OpenStreetMap. Não tem nem o ponto representando o local no OpenStreetMap. A gente faz a mesma coisa, baixa a área do OpenStreetMap, vê que não tem nenhum tipo de informação, e, no caso, a gente adiciona esse nó representando o povoado e mapeia, na medida do possível, as ruas desse local e a estrada de ligação dele. Tirando essa forma visual e bem fácil e rápida de utilizar esses dados, também podemos automatizar alguns testes para detectar ausências e controlar a qualidade dos locais no OpenStreetMap. Por exemplo, a gente pode ver se todos os locais no OpenStreetMap estão mapeados de acordo com o IBGE. A gente busca o nó no OpenStreetMap, compara com o nó que a gente já tem do IBGE, verifica o nome, pode verificar o tipo também, se a gente souber a equivalência. Se não encontrarmos em um certo raio um nó com o mesmo nome, a gente supõe que não está mapeado no OpenStreetMap, ou que foi removido, ou que foi movido, que seria a segunda opção, de detectar locais deslocados. Buscamos um nó no OpenStreetMap e no IBGE e calculamos a distância entre eles. Se tiver um valor acima de um determinado número, a gente gera um aviso que aquele nó possivelmente está deslocado, que precisa ser verificado e corrigido. E também podemos detectar áreas ainda sem mapeamento, que foi o que a gente fez de forma visual. A gente tem a mancha urbana do IBGE e vemos que não tem nada representado no OpenStreetMap. Isso daqui dá para fazer de forma automática, baixando do OpenStreetMap todos os dados que estão contidos nessas manchas urbanas e verificando se existe, por exemplo, ruas dentro dessa área. Se não tiver ruas dentro dessa área, muito provavelmente aquela cidade ou aquele local não está mapeado no OpenStreetMap. Um outro conjunto de dados que o IBGE disponibiliza são as faces de logradouros. A gente vai mapear alguma coisa no OpenStreetMap
e a gente precisa obter o nome das ruas. O que a gente faz? A gente procura nas leis da Câmara, a gente obtém mapas ou plantas da Prefeitura, a gente faz survey do local, sai na rua anotando o nome das placas das ruas. A gente pode perguntar para uma pessoa qualquer qual que é o nome daquela rua, que às vezes não dá certo. Ou a gente pode utilizar os mapas do Censo Agropecuário e contagem de população, ou, para quem já mapeia, vai falar que é só habilitar a camada do IBGE. No caso, esses dados do Censo Agropecuário e da contagem da população não são muito conhecidos por quem mapeia no OpenStreetMap. É acessível através desse endereço bem grande, mas tem uma URL encurtada. Elas são vários PDFs disponibilizados pelo IBGE, e a quantidade desses PDFs são proporcionais ao tamanho do local. Então, por exemplo, uma cidadezinha pequena vai ter menos PDFs para representá-la. O legal desses dados é que tem informação que só estão neles, não estão nem na camada do IBGE, que é bem comum, nem na face de logradouros, que eu já vou mostrar. Apesar dos dados serem de 2006 e 2007. Então, por exemplo, Borá, aqui em São Paulo, que não sei nem se é município, é um local bem pequenininho, que só tem um mapa que representa essa localidade. Dá para a gente ver aqui o nome das ruas, dá para ver nome de rio, dá para ver que tem uma praça, dá para ver que tem cemitério. É legal que tem alguns estados do Brasil que disponibilizam mapas mais detalhados. Eu sei que Minas Gerais e Paraná, você consegue ver órgãos públicos dentro desses mapas, escolas, hospitais. Só não é uma maneira muito fácil de utilizar no OpenStreetMap, porque você precisa ter o PDF aberto do lado para inserir os dados nele. Mas é bem útil para utilizar. E o que é bem comum, que a gente fala, que é só habilitar a camada do IBGE, que quem mapeia conhece. Que foi um trabalho do Tiago, que não está aqui. Está aqui o Tiago. Ele é muito fácil de ser utilizado, é só habilitar no JOSM ou no ID. E é o método mais rápido que a gente conhece, mais acessível, de forma lícita, que isso é importante, que o IBGE permite que a gente copie os dados deles, para se obter o nome das ruas. Então, por exemplo, se a gente fosse mapear as ruas daqui da região que a gente se encontra, na Biblioteca Mário de Andrade, o que a gente utilizaria? A primeira coisa que eu utilizaria é a camada do IBGE. Só que a camada do IBGE tem algumas falhas pontuais em algumas regiões. Coincidentemente, nessa área nossa que a gente está, tem deslocamento, tem nome faltando, tem nome comido. Tem alguns problemas que a gente não consegue extrair a informação que a gente deseja, que são os nomes. E se a gente pudesse ter uma outra base de dados ou uma outra camada para extrair esses nomes que são interesses nossos? O IBGE disponibilizou, no meio desse ano, a face de logradouros do Censo Demográfico de 2010. Está acessível nesse endereço do IBGE. São quase 11 mil arquivos compactados. Cada um desses arquivos tem informação das faces de logradouros, dos setores censitários e dos subdistritos. Apesar de ter quase 11 mil arquivos, apenas 10.800 possuem, de fato, os shapefiles de faces. Já explico. As faces de logradouros seriam os lados dos quarteirões, ou os lados das ruas. Então, um quarteirão teria 4 faces, no caso, né? O IBGE disponibiliza essas informações dos 4 lados, o nome de cada lado de cada face. Só o nome. Sim, sim. Nesse caso, para esse caso aqui, não precisa. Então, assim, obtive todos os shapefiles que o IBGE disponibiliza. Cada shapefile dele tem vários campos que para esse caso não são necessários. No caso, eu utilizei apenas 3 campos para formar o nome da rua. Então, por exemplo, tem o tipo do logradouro, que é avenida, rua, beco, travessa. Tem o título desse logradouro, duque, barão,
capitão, alguma coisa assim. E tem o nome do logradouro, que seria o nome de fato. Então, no caso, eu concatenei esses 3 nomes para formar o nome de fato. Depois eu removi os espaços duplicados e normalizei o nome. Tem muito espaço a mais, em alguns casos, desses dados do IBGE, eu removi todos. E alguns acentos eu corrigi, que vem sem acento essas faces, em alguns casos. Vem Joal, Independencia, Baral, vem umas coisas assim. Logradouros que possuem rua sem nome ou rua projetado, eu retirei o nome e deixei sem. Deixei sem porque é muito comum as pessoas olharem rua sem nome no IBGE e escrever rua sem nome no OpenStreetMap. Se a rua é sem, nesses casos de rua sem nome, na verdade, são ruas com nomes desconhecidos, né? Só que a pessoa não entende que na hora que ela escreve rua sem nome no OpenStreetMap, ela está nomeando a rua como rua sem nome. Então, eu preferi deixar sem valor exibido, justamente para evitar esses casos. Então, desculpa que não vai dar para ver aqui, na tela fica bom. Depois, se alguém quiser, eu mostro no meu computador. Então, o resultado é uma camada com cada face, que seria o lado da rua do quarteirão, nomeada. Essa prototipagem que eu fiz, eu tentei, não vai ficar bom aqui, mas eu tentei fazer de uma forma que fica visível com vários tipos de camada, como o Bing, o próprio estilo do OpenStreetMap, com Mapbox, com Strava. Se alguém quiser, por alguma razão, colocar por cima do próprio setor o mapa do IBGE atual, menos onde devia ficar bom nesse caso, né, que são com os próprios dados do IBGE. Mas, nesse caso aqui, foi o Bonix que importou importou muitos prédios aqui em São Paulo, e esses dados densos acabam tampando um pouco a renderização da camada. Mas, se a gente aplicar algum tipo de filtro ou visão wireframe nesses casos, dá para a gente enxergar o nome da mesma forma. Quem for editar casualmente não vai chegar a encontrar esses casos de locais densamente mapeados assim. A camada é bem visível para quem for utilizar. Então, por exemplo, a gente tem uma área urbana qualquer, a gente quer mapear, a gente habilita a camada atual, não tem as informações que a gente procura, mas na face de logradouros tem cada quarteirão mapeado certinho, representado com seu nome correto. Só que também não é mágico, as faces do IBGE. Da mesma forma que a outra camada tem alguns tipos de problema, eles têm outros tipos de problema. Então, por exemplo, aqui a gente está na região, aqui é São Paulo, e dá para ver que áreas urbanizadas inteiras não possuem as faces do IBGE. Então, nesse caso aqui, se a gente quiser nomear essas ruas, a gente não tem nenhum tipo de informação, nem mesmo a geometria da rua. Tem cidades inteiras que, apesar de ter a geometria, tem a rua, não tem o nome. Aqui é Ribeirão Preto, uma cidade de São Paulo, cidade grande, que não tem nenhum tipo de nome nas ruas, nessas faces. E algumas ruas que estão bem representadas na camada atual do IBGE, chega na hora da camada de faces, não tem nome. Então, assim, esses dados a gente não pode substituir, não dá para substituir a camada atual do IBGE. Acabam sendo bem complementares, onde um vai ter algum tipo de erro ou de falta de informação, o outro acaba complementando. Agora, um pouco sobre as folhas topográficas. As folhas topográficas são as cartas. Se alguém mexe com, já viu uma carta, conhecida como cartas. A gente pode comprar ou baixar através da loja do IBGE. E ele fez um trabalho legal de vetorizar algumas. Foram vetorizadas de forma semiautomática. Tem cartas vetorizadas na escala de 1 para 1 milhão até de 1 para 25 mil. Isso aqui, no caso, é uma carta de Araraquara, a edição de 1971, que é a mais nova que o IBGE tem.
tem vários tipos de informações nessa carta, e apesar de ser antiga, muitos dados ainda são úteis para a gente, ainda estão atuais. Cada folha vetorizada que o IBGE disponibiliza é composto de hidrografia, ipsografia, limites, localidades, obras de edificações, pontos de referência, sistema de transporte, sistema viário, vegetação. No caso, eu peguei apenas as cartas vetorizadas em escala de 1 para 50 mil, que estão em formato DGN, só que tem um porém isso daqui, os arquivos DGN eles não possuem a projeção em que estão, então precisa ter muito cuidado para detectar a projeção correta dessas cartas, e maior cuidado na escala também. Por exemplo, uma folha projetada em SAD 69 UTM na zona 22 Sul, geralmente a gente utilizaria isso daqui para convertê-la, ou para ler como parâmetro de projeção. Essas cartas do IBGE elas estão em quilômetro, a escala. Então, a gente precisa criar projeções personalizadas, onde a unidade é km, quilômetro, em vez de metros. São dados em formas de pontos, linhas, polígonos, possuem vários tipos de atributos, nome, nível, cor, peso, que, no caso, são os parâmetros utilizados na carta mesmo. E tem tabelas que indicam o que são esses tipos de objeto. Os nomes também, geralmente, estão como formas pontuais. Então, por exemplo, na hidrografia, a gente vê lá na base da hidrografia que tem um objeto com nível 55 e color index 0. O que é isso? É uma baliza. Vê que tem um objeto de nível 9, color index 79. O que é? Um rio intermitente. Nível 7, color index 77. É um rio permanente. Então, assim, dependendo do uso que a gente for dar, a gente pode simplesmente considerar todos como rio, fazer um mapinha com todos como rio, importar no OpenStreetMap, verificar, não sei. Ou a gente pode especificar, colocar intermitente no do meio, por exemplo. Para localizar, é necessário saber a zona de cada um desses DGNs, que é o caso da projeção. Então, para cada DGN, eu peguei e associei o nome dessa carta ao estado, utilizando uma tabela de municípios e estados. O que sobrou, verifiquei manualmente, que às vezes tem erro de ortografia no que o IBGE disponibiliza. Com todos os locais já identificados, eu faço uma busca no Nominatim, que é um serviço de busca do OpenStreetMap. E os que não são localizados, eu verifico manualmente de novo, porque provavelmente são locais não mapeados ainda no OpenStreetMap. Então, nisso daqui eu acabei inserindo vários locais que ainda não existiam no OpenStreetMap. No fim, uma nova busca no Nominatim, eu pego a localização de cada um desses locais, latitude, longitude, e converto para UTM. Então, o resultado disso daqui é que dá para, em vez de ter uma camada só, com muitos atributos poluindo em alguns casos que a gente quer, a gente consegue criar camadas diversas, separadas. Então, por exemplo, a hidrografia tem rios, córregos, lagos, represas. A ipsografia tem as curvas de nível, que para OpenStreetMap não cabe, no caso. Tem picos, montanhas. Obra e edificação, tem fazendas, sítios, indústrias, prédios, que não dá para ver aqui, mas tem um aeroporto representado aqui. Opa, desculpa. Tem um aeroporto representado, tem a fábrica da Nestlé representada aqui. O sistema viário também tem as ruas, estradas rurais. No caso aqui, eu estilizei essas estradas rurais com um marrom diferente, estradas principais de uma outra forma. Isso daqui, se não tiver imagem de satélite, nem nenhum outro tipo de informação numa cidade que a gente tem interesse do OpenStreetMap, a gente pode pegar esses dados mais grosseiros, mas ainda ficaram disponíveis no OpenStreetMap. Já estou acabando. Sim. Em muitos casos, as informações são idênticas à camada do IBGE rural, que também a gente já conhece, e apresenta os mesmos problemas e vantagens e desvantagens do caso das faces. Então, por exemplo, vai ter lugar que tem em um, não tem no outro. Nesse caso aqui de Araraquara,
Essas partes pretas elas não existem na camada atual do IBGE rural, mas existem nas cartas vetorizadas. Vou pular aqui. Então, assim, o IBGE tem muita informação. Eu peguei um pouquinho de cada coisa só. Mesmo esse pouquinho de coisa dá para trabalhar de variadas maneiras, disponibilizar de forma visual, disponibilizar e utilizar os dados para fazer controle de qualidade, fazer verificação, detectar alguma coisa. Precisa ter cuidado e conhecer a projeção, escala, não é só importar. E também tomar cuidado de não sair pegando esses dados do IBGE e importando de qualquer forma no OpenStreetMap. Nosso objetivo é ter um mapa mais completo possível, mas também com qualidade. Não adianta nada a gente duplicar a informação ou apagar coisas que já tem no OpenStreetMap para inserir esse. Obrigado. Então, quem tiver perguntas, podem... alguma pergunta? Eu tenho uma. Com a justaposição das, como que se fala, das faces, né? do conjunto das faces, e se dá para casar com o banco de dados, quem mencionou que era um banco de dados do Senet? Alguém mencionou. Talvez não está mais aqui, saiu. Daria então para ter com maior precisão então os números das casas dentro das ruas e ter uma geocodificação melhor então? Eu não lembro certinho quais são os campos que tem nessa camada, se tem algum identificador que dá para casar com o Cadastro Nacional. Parece que é o que ele falou. Foi você que falou, né? Se tiver, dá. É que você tem o código da quadra, você tem o código do número da face. Não, sim, se tiver, dá. Aí é um trabalho a mais que poderia ser... Uma coisa a mais que dá para fazer. Que você já está fazendo que poderia fazer. Isso daria um acrescento na qualidade do mapa fantástica. O mapa seria bem melhor do que o microfone, isso. Né? Assim, esses dados são... tem muita área de trabalho. Sim. Só mostrei um pouquinho de cada coisa que dá para fazer, mas Legal. Tem muita área de trabalho em cima deles. Ou para visualizar, ou para inserir dados, para verificar, tem bastante... Legal. Então, acho que vamos para a última pergunta. Bom, se essa funciona. Alô? Eu não sei se apertando o botão. Alô? No, então grita. Bueno. Como digo usted. Bueno, Horacio, de Argentina. Yo trabajo en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina y para nosotros es un ejemplo el IBGE de acá de Brasil y creo que para toda América Latina, por la forma en que trabajan, por la apertura de los datos, así que buenísimo. Te quería hacer una pregunta con respecto a los DGN. El DGN es el trabajo final del cartógrafo y justamente por eso, por la licencia cartográfica que tiene el operador, puede llegar a desplazar algunos elementos para poder representarlos o incluso a quitar mucho. ¿Cómo es la precaución que hay que tener para llevar eso después a OSM sabiendo que está desfasado en muchos casos? No porque esté mal, sino por eso, ¿no? Por la representación cartográfica. Assim, eu não falei que não dá tempo, mas de fato, tem muitos objetos nessas cartas que não existem mais. Tem objetos que estão representados 1, 2, 3 quilômetros de distância. O que dá para perceber que assim, o deslocamento ele é proporcional à quantidade de caracteres do nome do local. Então, uma letra A ela vira tantos metros na carta. Dá para você calcular mais ou menos uma área onde possivelmente esse objeto deveria estar representado de fato, deve existir. Mas, assim, é aquilo que eu falei, não dá para cegamente, do jeito que está, colocar no mapa. Tem que verificar, ou com imagem de satélite, survey, conhecimento local, alguma outra informação, se isso ainda é útil ou não, de fato. Igual o aeroporto, a gente vê lá, pode estar um pouco deslocado ou não, a gente ainda consegue ver que tem um aeroporto no local. Às vezes tem uma capela representada, uma igreja,
numa imensidão de prédios no mapa. Você olha a imagem do Bing, tem infinitos prédios, você não sabe onde que está a capela naquele caso, não dá para saber. Cada caso você precisa estudar e pensar antes de utilizar, né? Acho que isso aí não muda para nenhum tipo de dado que você tem para colocar no OpenStreetMap. Última pergunta, então, para o Thiago. Então, assim, o a gente está usando esses dados vetoriais com uma camada antiga, usando apenas para visualização na maioria dos casos. Isso, eu fiz como uma camada. Acho que o grande poder que a gente poderia tentar destravar desses dados também seria, se você está editando no editor do JAWS, você tem um plugin que, quando você clica numa rua qualquer, ele já tenta sugerir quais os possíveis nomes para aquela rua. Sim, dá para estudar um processo de conflação, sim, dá. Eu acho que essa é a grande deficiência da atual do IBGE. Sim. Os dados existem em formato vetorial, ao contrário do atual, que é rasterizado, né, renderizado. Dá para ser trabalhado de várias formas. Perfeito. Obrigado. Então, só